E o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, chegou hoje à Groenlândia em meio às ameaças de Donald Trump de anexar o território. Quem tem mais informações é o nosso Luca Bassani. Hoje não da Europa, hoje aqui da nossa hoje daqui. Pois é, Kobayashi, esse assunto ele tem sido trazido à tona durante os últimos meses pelo presidente Donald Trump com a iniciativa de anexar ou comprar a Groenlândia. Lembrando que essa não é uma ideia nova do governo americano. Durante o governo Truman, lá em 1951, os americanos tentaram comprar a Groenlândia na faixa aí dos 100 milhões de dólares, que era uma grande fortuna naquele período, mas o governo local, que obviamente estava... Se tivesse comprado na baixa, hein? Quem dera. Né? Isso, meu povo. A gente não pode esquecer, a Groenlândia é a maior ilha do mundo, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos aí um quarto do território brasileiro, e lá vivem apenas 56, 60 mil pessoas. Os Estados Unidos têm interesse na Groenlândia, não é só pelo aspecto econômico. Lá há muitos minerais de terras raras, muito cobalto, muito lítio, também muito gás e petróleo. Obviamente que os americanos têm esse interesse econômico, como sempre tiveram, na ampliação do seu território, mas há um interesse geopolítico, geoestratégico muito grande. A Groenlândia fica na região do Ártico e, como nós sabemos, o Ártico também faz divisa no Polo Norte com a Rússia. Então, você ter o controle da Groenlândia, os americanos já têm bases militares na Groenlândia, é também poder utilizar o seu poder de deterrência, de dissuasão para frear os russos em qualquer tipo de ataque aos Estados Unidos. J.D. Vance, então, chega à Groenlândia, que passou, inclusive, por uma eleição local recentemente, no mês passado, e que tem o partido agora incumbente como um daqueles que quer a independência da Groenlândia. São 6 partidos que fazem parte do parlamento da Groenlândia, lembrando que a Groenlândia faz parte do reino da Dinamarca, então não é um país independente, e desses 6 partidos, 5 querem a independência. Alguns querem imediatamente, outros querem um processo de negociação, e há até mesmo aqueles que estão dispostos a escutar a proposta dos americanos. Se isso for economicamente interessante para os 60 mil groenlandeses, quem sabe eles podem até fazer uma negociação de ser um Estado livre, um Estado livre não associado, algum tipo de tratativa nesse respeito que nós vemos também na Micronésia, outras nações que acabam dependendo do dinheiro norte-americano por questões estratégicas e recebem as bases militares dos Estados Unidos. A Groenlândia já tem uma base militar, o que Donald Trump quer é ampliar isso e ter controle sobre os vastos recursos naturais, como nós sabemos que são de grande interesse para o mundo todo nesse momento. O que eu quero saber é o seguinte agora do nosso time aqui, e esse protagonismo do J.D. Vance? Como é que vocês estão vendo isso? Lembrando que o Donald Trump, ele não pode ser novamente candidato. Sim. Apesar de estar em um novo mandato lá nos Estados Unidos, há uma limitação de 2 mandatos por presidente e, portanto, se a regra continuar valendo, ele não vai poder ser candidato novamente. E o J.D. Vance, nesse começo de mandato, Paulo Loyola, está aparecendo nos grandes debates dos Estados Unidos. Você vê ele já se cacifando para uma sucessão? Acho que esse momento eles vão começando a colocar nomes, começando a testar, mas o J.D. Vance também faz um papel ali complementar ao papel do Donald Trump, né? A gente pode lembrar ali no episódio com o Zelensky na Casa Branca, que inclusive o próprio J.D. Vance foi até mais agressivo do que o próprio Trump ali no processo com o Zelensky. Então ele vem também fazendo algumas falas tão polêmicas quanto as do Trump, e não só ele, acho que tem outros nomes ali que também estão sendo jogados e testados, que me parece fazer parte dessa grande estratégia do Trump, e ele já até escreveu livro, deu entrevista sobre isso, que é fazer o máximo de ataques possíveis, ocupar o máximo de atenção possível, chamar o máximo de atenção para que as pessoas, inclusive, não consigam dar a atenção devida até aos problemas que ele mesmo causa, por exemplo, com a diminuição extrema que ele está fazendo do Estado, que já deu problema com os controladores de voo nos Estados Unidos, entre várias outras questões, os problemas que ele está tendo com a justiça, as questões que ele está tendo com imigração e casos ilegais de imigração, da perseguição a pessoas que não estão recebendo licença para entrar nos Estados Unidos, estão tendo passaporte retido porque falaram mal do Trump, entre vários outros casos. Então, me parece uma estratégia aí, justamente, que a gente chama aí de nuvem de fumaça, para fazer vários ataques, falar vários absurdos, para que a atenção se disperse e não fique efetivamente onde não é bom para ele.
Os ataques e as questões relacionadas à Groenlândia me parecem estar no mesmo campo daquelas que foram feitas em relação ao Canadá, das que foram feitas em relação ao México. Trump tenta mostrar para a militância dele que faz uma atividade que é bem vista por esse público, mas os ganhos efetivos em cima dessas bravatas, quando a gente vai analisar a política pública em si, os resultados para o país são nulos ou muitas vezes até negativos. Um tweet para cada uma das meninas aqui. Vai lá, Maria. Eu acho que no caso da Groenlândia, a autodeterminação tem que ser levada em conta. E o que eu quero dizer com isso? A população da Groenlândia que sabe a soberania que eles querem que o país que tome conta, que seja o seu soberano, e no caso a Dinamarca. Mais de 80% da população da Groenlândia é contra essa posição dos Estados Unidos e não gostaria de que os Estados Unidos, no caso, tomasse ou comprasse a Groenlândia, seja o que for. Então, eles querem permanecer como estão. Então, nesse caso, a autodeterminação que prevaleça na Groenlândia. Fala, Mônica. Eu vou falar da questão institucional. Nos Estados Unidos, a posição do vice-presidente é muito diferente do que ela é aqui. O vice-presidente já tem um Batman e Robin aí. Ele é mais atuante, ele é mais presente. Então, não é que o Trump esteja botando J.D. Vance lá, é que isso faz parte mesmo da dinâmica do poder nos Estados Unidos. Então. Exatamente. A Kamala até não conseguiu fazer, porque ela se queimou logo, então ela teve menos esse papel, mas lá funciona desse jeito. E se for uma construção de sucessor, que bom, porque aqui no Brasil, nossos grandes líderes estão falhando em criar sucessores. Bem lembrado.